Boa noite, pessoal! Hoje vai de filtro porque foi estrada e calorão o dia todo. Tudo bem com vocês? Josi, você já tá por aí? Já dá pra te chamar? Paula! Paula hoje não tava nem sabendo, mas ela tava me acompanhando em tempo real na estrada, hein, Paula? A gente foi conversando um pouquinho, né? Tem uma perguntinha que a Paula mandou pra nós aqui. E eu vou querer tirar dúvida em cima da sua pergunta. Pode ficar bem espertinho aí que você vai ter que conversar comigo. Oi, Juliana, tudo bem? Manu, boa noite, vamos chegando. A Josi foi resolver umas coisinhas, mas ela já tá entrando que a gente tava falando agora. Pessoal, eu não tô em Minas Gerais hoje, eu passei o dia na estrada. Oi, Laura, tudo bem? Passei o dia na estrada hoje. Eu não sei se eu vou contar. Vamos perguntar pra Josi se eu devo contar um dia especial. Essa semana eu vou viver, vou aproveitar. Nossa, E especial. Oi, bonita. tudo Tudo bem? bem? Tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tá bom, então. Eu tô, e Laurinha, tua linda. Tudo bem? A Laurinha entrou aí. Eu tava falando com o pessoal, com as meninas que entraram aqui, que eu não tô em Minas hoje, que eu botei filtro, Josi. Hoje eu vou ter até filtro para poder fazer a live, porque tô com carinha de cansado de sol, né? Porque eu fiquei o dia inteiro no sol, na estrada hoje. Mas eu ainda tô pensando se eu conto onde eu tô. Você acha que eu Eu já devia? tô roxa de inveja. Acho que vamos deixar mais gente com inveja, né, Carol? É, né? Oi, Samila entrou, Cristiano. Oi, Marinês, tudo bem? Oi, Vânia. Então, pessoal, vou contar então, né? Acho que não pode fazer muito suspense. Antes da gente começar a falar do assunto, vamos tricotar, vamos fazer fofoca. Essa semana eu vou dividir meu tempo. Na parte da manhã, eu vou curtir a minha mãe. Então, nós saímos as duas, viagem de meninas. E nós viemos para Búzios, é pertinho de Juiz de Fora, relativamente perto, né? Então nós viemos só nós duas, hoje viagem de meninas para Búzios, e nós estamos num apartamento aqui. Nós vamos ficar uma semana só nós duas aqui, bem programa de meninas. Então nós vamos curtir a praia, programa mãe e filha, as manhãs e no período da tarde vou fazer as minhas atividades de trabalho, e aí tem live. E aí, na semana que vem também vai ter live na terça-feira. Eu vou estar chegando em Juiz de Fora de viagem, uma semana certinho. Mas tem que dividir, né? Às vezes o pessoal fala pra mim assim... Eu encontrei uma amiga minha na rua sábado e ela falou pra mim assim... Mas você tá morando em Barbacena? Eu falei, tô, Ellen. Ela falou que estava morando no litoral, porque toda hora eu te vejo na praia. Eu falei, gente, não é assim, né? Então é isso. Amanhã eu vou postar foto aqui do lugar que eu tô. É bem bonito, acho que vai ser uma semana bem gostosa e bastante inspiradora para os cinco sentidos, né, Josi? Isso aí. É, a gente sempre costuma dizer que o paladar não retrocede, viu? Então, depois de viver boas experiências, né, fica gravada aí na nossa memória, a gente não aceita mais qualquer coisa. E é um problema, né, Carol? Porque aí a gente precisa trabalhar mais para ajustar, né, o nosso gosto, Compromisso. que é o O problema, né? bom do tempo, né? Mas assim, vai dar tudo certo, tem que dar certo, sim. Pessoal, hoje a Joseu, a gente quis conversar com vocês a respeito de análise sensorial. É um tema que há muito tempo, muita gente me pergunta, Carol, você não vai dar curso de análise sensorial? Carol, você não vai dar curso de análise sensorial? E eu tinha uma ressalva até conhecer a Josi, muito grande com relação a dar um curso de análise sensorial muito genérico. Porque tendo vivido isso na indústria, eu sei que não tem. E aí, hoje, né, com mais de 20 anos de estrada, eu sei que não tem receita pronta que se encaixe em qualquer cozinha, vamos dizer assim. E a análise sensorial não é diferente. Mas aí, essa convivência com a Josi, ela me mostrou que sem a base e sem uma base bem compreendida, também não adianta. Então, o objetivo é a gente entender muito, ou conversar hoje da aplicação da análise sensorial. E sim, sem frescura, hoje tem curso sendo lançado, né, Josi?
Outra A gente tem gostado muito, né, Carol, dessa dobradinha, de trabalhar junto, e a gente tem somado esforços, né? E a Sensorial era um ponto que a gente tinha em comum. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu iniciei na docência falando sobre análise sensorial. Então, algo que tem todo o meu coração, que a gente está sempre estudando. E aí, quando eu acabei largando parcialmente a docência e indo trabalhar com auditoria, eu sempre ouvi de uma professora minha que ela dizia, tá, mas se vocês aprendem tanto na faculdade ou nos cursos que vocês atuam, por que vocês não aplicam no dia a dia da indústria? E aí, quando eu comecei a auditar e chegava lá no requisito de liberação de produto, eu ficava torcendo para ver sobre análise sensorial. E acabava que eu me decepcionava, ou quando eu via questões sobre estudo de shelf life, eu ficava assim, esperando algo mais além do característico, né? E a gente sabe que hoje, dentro da análise sensorial, ela é uma ciência, ela tem método, mas tem muitas coisas que dá para organizar. E o analista sensorial é a pessoa que mais precisa adequar essa jornada aí para a indústria de alimentos. E é esse papo gostoso, né, Carol, que a gente vai conversar agora. A gente vai trazer muito essa questão do analista, do papel do analista sensorial e quem é esse analista sensorial, afinal de contas, para a qualidade do produto, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é que degustar e comer é diferente, né? Eu estava comentando com a Josi, tendo trabalhado no setor de qualidade, eu tinha dois extremos. Ou eu tinha gente me parando no corredor da fábrica, assim, eu queria tanto ser analista sensorial, porque come bastante, né? Toda hora tá comendo. Ou então eu tinha quem era analista sensorial, que eu tinha que ficar catando no corredor. Vem fazer ali a análise de liberação. Ô, gente, análise de liberação. Ah, mas eu tomei muito café. Ah, mas eu tô muito cheio. Não, mas eu não tô te chamando para bater um papo, tomar um café ou fazer o lanchinho da manhã. É análise sensorial, né? É claro que tem alguns cuidados, e aí a Josi vai dar umas dicas para a gente mais para frente hoje do nosso bate-papo. Mas assim, ninguém faz análise sensorial porque está com fome ou não faz análise sensorial porque tomou muito café da manhã ou almoçou demais, né? Tem um objetivo aquilo, é uma análise. Então, qual que é o seu objetivo quando você degusta e não come um alimento? A desculpa também de você entrar no laboratório e pegar a pessoa comendo dentro do laboratório é análise sensorial, tá? Não, né? Não. Você estava fazendo uma boquinha num lugar que você não devia estar fazendo. Ô, Carol, o primeiro sentimento de quem vai cursar a disciplina de análise sensorial é exatamente isso. Oba, a gente vai comer bastante. E aí, quando as pessoas se deparam com técnicas, com padrão, né, para poder ter repetibilidade dos resultados, elas se assustam. Hoje, por trás da sensorial, existe muita ciência e muita estatística, como eu falei para vocês. Mas, e a gente costuma dizer que a sensorial ela vai ser dividida em 3 grandes métodos, tá, Carol? Que é o método afetivo, o discriminativo e o descritivo, tá? O método afetivo, ele é muito aplicado para consumidores, tá? Então, a gente sempre tem um cuidado, porque é isso que tu falou. Quando a gente trabalha na empresa, a gente veste a camisa da empresa e a gente também olha se ela serve pra gente. Então, é comum quando a gente tá lá na indústria degustando o nosso produto. Isso acontece muito quando a gente vai fazer estudo para desenvolver o nosso produto, né? Então, eu vou lá trazer os meus concorrentes, né, para fazer um painel, para discutir descritores. Eu já vou falar mais sobre os descritores. E aí, as pessoas que estão dentro da nossa equipe, elas têm maior curiosidade de dizer, eu acertei, né? Qual que é o da nossa empresa? E muitas vezes elas não se preocupam em realmente avaliar aquele produto e não achar o nosso melhor. Porque a gente que se tem esse envolvimento aí com o produto, realmente é mais desafiador a gente avaliar o produto. Então, a avaliação, a gente falou em degustar, né? Muitas vezes a gente fala no julgador. E o avaliador é o termo mais completo para descrever esse personagem aí da avaliação sensorial, porque ele vai precisar ser calibrado e é muito desafiador calibrar uma pessoa no treinamento de análise sensorial. Por isso que conhecer as referências, conhecer os padrões, Carol, faz total diferença quando a gente vai trabalhar com análise sensorial. E aí o desafio do laboratorista, do técnico de análise sensorial,
é a encontrar padrões que descrevam melhor esse teu produto para que o analista possa tomar decisões, para ele julgar se realmente aquele produto está dentro do esperado para a empresa. Então, perguntando aí, pessoal, as dúvidas de vocês que a gente vai tirando aí, né, Carol? Não sei se vocês também entendem desta forma, se vocês aplicam desta maneira Vamos no dia a dia de mandando vocês. aqui as dúvidas de vocês. Isso aí, E aí, Josi, tem uma questão que você falou de calibrar, né? E eu vou dividir a minha experiência. Quando eu fui para a indústria, duas coisas caíram na minha rotina que me pegaram, né? Uma delas foi o treinamento, principalmente de BPF, que de repente eu cheguei para trabalhar na indústria e me disseram assim: ah, isso aqui é responsabilidade sua, manter treinada toda a equipe da fábrica. Eu falei, oi. E hoje é uma grande paixão, né? O treinamento. E a questão da análise sensorial. Eu todos os dias fazia parte da minha rotina a degustação para liberação. Então, já no início da minha vida profissional. E eu vou falar, né? Era o polenguinho, gente. A pessoa comia polenguinho todo dia de manhã. Ela é rica. Presta atenção. Eu não tinha maturidade. Sabem que eu não tenho pudor de falar dos meus primeiros passos e das bobiças minhas de maturidade. Mas eu não tinha maturidade para aquilo. Eu achava muito chique eu ficar comendo aquele monte de polenguinho de manhã. Ana, não fala assim, tá? E eu achava muito chique. E até chegar num estágio de maturidade e entender que eu tinha que degustar aquele produto procurando um defeito, porque eu tinha que ter certeza que não tinha o defeito, porque é aquela história, chamada a atenção da criança dentro de casa, porque o meu filho, ele é mais bonito que o filho dos outros. Não é assim? Você tem que encontrar, às vezes o pessoal da produção tem um pouco dessa competiçãozinha com o pessoal da qualidade, né? Eles ficam ofendidos quando a gente fala mal do produto que eles fizeram. Mas, por outro lado, quando alguém faz uma reclamação ou fala que o produto da nossa marca é ruim no mercado, a gente fica, tá doido, minha filha, o nosso é muito melhor que o do outro, a gente é assim. Então, Josi, você é mãe. Você pode chamar a atenção do Bernardo, de preferência dentro de casa, sem ninguém olhando. O seu filho ele é muito mais bonito, muito mais educado, muito mais fofo que o de todo mundo. Vai falar que não? Com toda certeza, né? Ontem ele me disse, mãe, você só vê os meus defeitos. Eu falei, mas eu tenho que realmente olhar, filho, no que você tem potencial de melhorar. E muitas vezes a gente espera a validação do que a gente faz. E na análise sensorial é uma forma de validar, porque não existe uma matéria-prima de baixa qualidade ser transformada num produto de alta qualidade. Então, a gente pode começar, Carol, com análise sensorial lá pós-pasteurização. Então, para saber se aquele meu leite é muito comum, aquele sabor cozido, o odor, né, de estábulo. Então, tudo isso vai começar a aparecer pós-pasteurização, né? E hoje a gente começa treinando, começa tendo referência, sempre é referência. Porque para sensorial, tudo é referência. A gente fala muito de liberação de produto, acho que tu também vai comentar um pouquinho, né, Carol, sobre liberar produtos, né? Com base na avaliação sensorial. Mas dá para sistematizar a avaliação sensorial para que ela também seja... que ela também interrompa o processo quando a gente identifique um desvio, para que não seja depois só lá na liberação, poxa, isso aqui não ficou legal, o que eu vou fazer? Então, para que ela sirva também para tomada de decisão aí dentro da empresa. A Carol fala muito sobre leite esquisito, né? Então assim, tô com dúvida aí de acidez, tô com dúvida de alizarol, né? Decidi processar esse leite. Será que realmente, então, não é importante a gente fazer um cheque aí de sensorial também pós-pasteurização? No meio do processo, né? Quando ele já ficou seguro para consumo. Então, assim, eu estava te acompanhando naquela série dos leites esquisitos, né? E aí a gente vê que talvez ali, porque eu via a angústia aí do pessoal de realmente se libera, se não libera, porque um indicador tá bom, o outro não tá. Então, assim, a sensorial pode vir a calhar. E eu sempre dava, né? Eu tive a sorte, né? E o privilégio de ter muitos alunos da indústria que compartilhavam muitas boas práticas, né, Carol? Porque a gente vai sendo
ouvindo daqui, ouvindo dali, construindo também o nosso conhecimento. E aí o pessoal dizia, nossa, mas provar leite a 35 graus ali é doído, né? Porque geralmente a gente tá acostumado a tomar leite geladinho, né? Ou bem quente. Ou com quente com leite, né? Com café, né? Tomar um leite a 35 graus aí para realmente perceber os off flavors é bem desafiador. Então acaba que a gente tem aí uma tarefa que não é legal, que não é prazerosa. E aí eu sempre falo aí para o pessoal que me conhece, quando a gente trabalha com os alimentos, se eu gosto, ótimo. Se eu não gosto, é melhor ainda, porque eu vou ser mais crítico e mais rigoroso na minha avaliação. Então, salvo se eu vou ter algum tipo de alergia, algum tipo de restrição, né, de doença. A Carol hoje também gravou um videozinho falando, né, que pós-Covid bastante pessoas ficaram com alguma sequela de paladar, de olfato, né? Salvo essas pessoas que acabam tendo esses desvios, o restante das pessoas realmente é um trabalho, é uma ciência. Tanto é que grandes avaliadores de azeites, de vinho, de chocolate, de cacau, eles têm uma rotina muito desafiadora de alimentação para não comprometer o seu paladar. Porque esse é o fator de renda deles, né, Carol? E eu vou ter que falar um negócio agora que você falou meio... Vou ter que resgatar um negócio que você falou agora meio rápido, mas só porque eu quero tirar o sono de algumas pessoas. Porque a pessoa está num paraíso, entendeu? Então ela quer tirar o sono de outras pessoas. Você falou assim, que o ideal, né? Que o certo, o correto, é quando for fazer análise sensorial de leite fluido, é fazer a degustação do leite a 35 graus, porque a 35 graus é quando você tem a melhor percepção. Aí eu quero perguntar para quem está aqui com a gente e para quem vai assistir essa live que vai ficar gravada. Pessoal do Leite UHT, vocês são assim os degustadores. Eu já fiz N trabalhos em N indústrias de UHT e o que a gente mais vê é na liberação aquele monte de caixa de leite e aquele monte de copinho e o pessoal bebendo leite, degustando leite para ver se está com sabor ok. O leite está aquecido, vocês estão fazendo com leite a temperatura ambiente. Será que vocês conhecem de fato qual é a metodologia de análise sensorial adequada que realmente vai garantir que nenhum leite seu vá para o mercado? Porque aí, de repente, começa a chegar a reclamação do produto no mercado que está com sabor estranho, mas o meu não está. E aí a gente precisa lembrar daquele conceito de que a gente não consegue controlar o tempo todo a temperatura e a condição de transporte e armazenamento, mas lá no mercado e na casa do consumidor continua sendo o meu nome que está lá, a minha marca. E aí? Como que funciona isso? Aí são os mistérios. O leite é esquisito. Carol, eu já fiz todas as... Quando fala para mim que já fez tudo, eu falo, não fez. Não fez tudo. E se fez tudo, alguma coisa você não fez direito. Porque, assim, realmente, o leite é muito complexo, mas tudo você não fez. Porque tem muita coisa para fazer, entendeu? Então, e existe mistério, mas não existe fantasma. Então, a gente desvenda. Indo e continua que a gente desvenda. Então, eu pergunto para vocês, quem aí trabalha com leite UHT? Vocês nunca receberam reclamação de mercado que o leite está com sabor esquisito? Falaram assim, nossa, mas na liberação tá tudo ok. Ó, minha contraprova, que delícia. Experimenta aquecer ele a 35 e vê se você não vai sentir nada mesmo. Fazer a metodologia correta. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. Começar a discutir hoje e a gente vai continuar, a gente vai trazer isso no curso que a gente vai contar para vocês daqui a pouco. Hoje a gente está falando muito de liberação. No curso a gente vai falar de liberação, de shelf, vai falar sensorial de uma forma geral, tá? Mas na liberação, será que o que você está fazendo, a metodologia que você está empregando, ela de verdade está te dando a resposta? Porque daí a gente volta um pouco, comparando um pouco com a fisicoquímica. Adianta você fazer, ou com a micro, adianta você fazer aquele monte de análise, mas na verdade você não está aplicando a metodologia correta e aí a resposta não é confiável. Sensorial não é diferente, é uma ciência, é uma metodologia de análise. Tem passos a serem seguidos.
não é comer o produto que você fabricou, é degustar e avaliar. Você não é um comedor de lácteo, você é um avaliador, um julgador. E aí existe um conceito para isso. Ô, Carol, e o mercado da avaliação sensorial, ele tem ganhado cada vez mais destaque, seja por esta questão de queijos artesanais, que muitas vezes a gente acaba A Jaque, aqui a gente por falar em queijo artesanal, a Jaque escolhi. acaba não tendo uma referência ali tão clara, então são vários. Quando eu falo descritores, o que eu quero dizer com descritor, né? Eu sempre brinco com o exemplo da laranja, né? A laranja, vamos pensar assim, a laranja vai ter a semente, a laranja vai ter a parte branca, ela vai ter. E a gente sempre lembra, né, que todo fruto um dia foi uma flor. Então, dependendo do processamento dessa matéria-prima, vai gerar vários sabores, tá? Então, é comum ali num suco de laranja pasteurizado a gente sentir gosto de cozido. Como que eu vou criar esses descritores para lácteos, né? Então, lembrar, eu preciso conhecer a minha matéria-prima a fundo. Então, todos aqueles off-flavors que estão ali, que a gente precisa diagnosticar o que pode gerar, seja no processo de pasteurização, seja derivado da ordenha, seja de um desnate de produto, né? Então, na pasteurização a gente sabe aí que tem uma quebra de enzimas, né? Que podem alterar o sabor. A questão ali das bactérias psicotróficas também. Então, tudo a gente precisa conhecer e tentar transpor isso em referência. A Carol sabe, né? O meu marido, ele faz cerveja artesanal. Em uma dessas aventuras, ele disse, Josi, vamos fazer um curso de análise sensorial de cerveja. Eu falei, mas não é muito o meu chão. Mas eu fui de curiosa. E aí, uma coisa bacana que lá o pessoal da cerveja trabalha, Carol, é que eles têm padrão dos defeitos, sabe? Então, eu compro um kit de padrão. Já para a indústria de lácteos, o analista vai ter que correr atrás desses padrões e criar referência. E muitas vezes, como que eu crio uma referência, Carol? Vai ser um registro fotográfico? Vai ser uma foto? Como vão ser essas referências? Então, o trabalho de busca, de catalogar tudo isso para treinar a equipe é muito bacana, é muito desafiador. Né? Sim, e a gente falava de desenvolver o perfil sensorial dos produtos e das matérias-primas, né? Para então treinar o júri com aquele perfil já padronizado. E aí tinha coisas que era foto, tinha coisas que era pouco físico, mas assim, por exemplo, a gente às vezes compra aqueles kits de aromas ou aqueles kits de gostos básicos. É muito complicado, porque você tem que aplicar aquilo na sua base ali para você conseguir identificar. Então, no curso a gente vai fazer isso. A gente, adiantando um pouquinho aí de novo, a gente vai fazer algumas atividades para vocês começarem a desenvolver isso, tá? Porque precisa... Pode falar. E quem vem com a gente no curso vai ter tema de casa para ir também catalogando esses padrões para junto com a gente fazer essa avaliação, né, Carol? Porque é muito diferente da gente conversar e falar do que você viver na pele. Porque quando você vive na pele, a análise sensorial é muito disso, né? A gente sempre fala. Às vezes a lembrança do cheiro de café é muito mais prazerosa, muitas vezes, do que o ato de beber o café. Mas aí você pode passar em qualquer lugar. Você tá passando um cafezinho, automaticamente você ativa ali as suas memórias relativas àquele produto. Então, quando a gente está aqui trabalhando com análise sensorial, a gente quer ativar aquela memória positiva que o consumidor vai ter do teu produto. A professora Silvia Dudkowski, ela sempre fala assim nos treinamentos dela, né? Que as nossas decisões de compra são puramente emocionais, Carol. Então, é aquele momento, aquele estalo que faz eu decidir entre a marca A e a marca B, tá? Então, a primeira coisa, a gente fala assim, no primeiro momento, eu posso comprar o lácteo da empresa A pela embalagem. Mas o que vai garantir a recompra do produto é o produto em si. É a qualidade intrínseca daquele produto, tá? É a qualidade que eu percebo, que eu valorizo. E o que garante o sucesso da empresa no mercado é a recompra. Não é aquele consumidor aventureiro que vai ficando, né, procurando preço, não. É aquele consumidor que ele acredita na tua marca e que ele acredita no teu produto. E aí, até para você garantir essa recompra, inclusive, né, o consumidor, ele comprou o seu produto a primeira vez,
por um impulso, por uma percepção sensorial. A embalagem era bonita, então veio um estímulo visual. Ele chegou na casa dele, aí os outros estímulos vieram. O gosto, a textura, né? Ali o tato, enfim, o odor, tudo veio. Aí, o que acontece? Ele criou uma expectativa em cima do seu produto. Se ele, cada vez que ele for ao mercado, o seu produto tiver diferente, mesmo que a primeira percepção dele, que é a visual, seja a mesma, você não mudou a embalagem, né? Mesmo que ele vai falar, não, esse cara não tem qualidade. A gente fala isso, mudou. Você quer ver um exemplo, Josi? Quando eu já ouvi muito isso, às vezes muda a embalagem de um produto e a gente escuta as pessoas dizerem assim, mudou a embalagem, a qualidade também mudou, o produto ficou ruim. E às vezes não é que o produto mudou, mas como aquele primeiro estímulo já causou uma certa insegurança, o consumidor às vezes foi com mais atenção e ou ele percebeu um defeito que antes para ele não estava importante, ou ele começou a ser mais exigente com relação ao padrão, ele falou, tem alguma coisa diferente. Ou às vezes mudou mesmo. Mas assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já vindo, e aí a questão do risco calculado das empresas. Quando as empresas mudam as embalagens, por exemplo, dificilmente elas mudam a arte das embalagens, dificilmente elas fazem alguma mudança em formulação ou, enfim, porque elas sabem que o consumidor já vai estar mais atento àquilo, já vai estar mais esperto. Porque é isso, um estímulo sensorial para a gente nos coloca em estado de alerta. O cérebro da gente vai captando aquilo e funciona com tudo, tá? Então, análise sensorial para a liberação de um produto, para a shelf life, e na liberação, para você ter certeza que você está entregando sempre o mesmo produto, é uma ferramenta importante e barata, né, Josi? Super não gasta barato. um reagente. E aí, o barato que eu acho relativo, né, Carol? Porque o custo da não qualidade é muito maior, mas requer muita disciplina e treinamento da equipe. E aí, assim, as pessoas dizem, Josi, mas eu só faço queijo mussarela, minha planta é só mussarela. O que eu posso aplicar de análise sensorial quando eu tenho uma planta só de mussarela? Aí eu falo que a principal análise, vamos pensar no queijo, que é o mussarela, e é o carro-chefe de muitos laticínios, né, Carol? É avaliação de sal, né? Acho que é uma análise que a maioria das empresas fazem. De forma empírica, mas fazem. Hoje eu faço só uma degustação ali com o próprio queijeiro. Eu quero dar um salto, eu quero elevar o meu nível. E assim, ó, eu e a Carol temos vivido muito a questão da rotulagem, e a gente vê que é uma construção. Você não vai ter uma equipe treinada, calibrada da noite para o dia. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, tá? Então, como é que eu vou avaliar sal se eu não disse para minha equipe qual que é as faixas de sal que eu tolero daquele meu produto, tá? Então, a gente sabe que hoje a gente tem aí, Carol, me ajuda, a mussarela saindo com um percentual de sal. 1,5, 1,5, não tem um padrão de legislação, né? Depende muito da região. Tem regiões que querem um queijo mais salgado ou menos. E aí isso também é difícil, porque quando você começou a falar, vai falar da fatiabilidade. Não, depende do para que é, né? Mas aí o que acontece, Carol? Eu posso trabalhar com soluções de sódio, né? De cloreto de sódio aí dentro da faixa. E aí tem uma análise que é muito legal, que a gente fala que é a escala do ideal, né? Então o ideal é que o meu queijo esteja nesta faixa de sal, certo? Então, qual que é as diluições de sal que eu vou fazer ali nos arredores? D1, D2, D-1, D-2, abaixo e acima, tá? Então, conhecer a referência de... Josi, é muito ruim de tomar solução de sódio. Então, eu faço uma base neutra, eu faço um iogurte natural e coloco essa quantidadezinha de sal, que eu vou ter o gosto lácteo, né, do produto, para facilitar. A interação daquele sabor básico, aquele gosto básico ali da matriz, né? Interagindo com o outro gosto básico que é o do ingrediente. Na primeira fase eu posso fazer água e sal. Na segunda fase do meu treinamento eu posso pegar uma matriz láctea simplista, né? Como um iogurte natural,
salgado nessas concentrações. Depois eu vou avaliar os meus produtos, né? Dá pra gente fazer aí em escala laboratorial um queijinho com um pouquinho, deixar um pouquinho mais na salmoura, deixar um pouquinho menos na salmoura, porque a gente sabe que vai ter essa variação, para ver realmente se o painel vai pegar e discutir, conversar e criando consenso na equipe, né? Ah, isso aqui é muito salgado para mim. Mas é muito salgado para a Josi. Será que tá real, né? Então, assim, vamos ver na nossa escala, na nossa referência, se todo mundo concorda com esse muito salgado, tá? Fatiabilidade que tu trouxe, né, Carol, é uma análise, assim, muito prática de fazer, né? Ah, eu vejo muitas empresas fazendo a questão da fatiabilidade, vendo elasticidade, vendo se não tem quebra de fatia. Então, é uma análise também, mas tudo está atrelado à concentração de sal muitas vezes, né? Então, eu também posso ir associando uma coisa a outra. E quando a gente vai associando, fica mais fácil de gravar, tá? Então, José, eu não sei por onde começar. Vamos começar do simples, do básico, tá? Então, isso tudo a gente vai abordar muito no nosso treinamento. Quais são as concentrações que eu posso começar? Como que eu posso desenvolvendo esse perfil, esses descritores, para ir dando potência para os analistas e tomando decisões. Não é um trabalho de mais de um ano, né? Encontros mensais, semanais da equipe, ouvi-los, tá? Então, isso é muito importante. Às vezes, a gente começa ali com 10 pessoas e a gente vai reduzindo essa equipe e tá tudo bem, tá? Tem que ver o porte da empresa, o que faz sentido, o que a gente consegue fazer. Agora, terceirizar uma análise e receber um laudo dizendo que está característico para odor, para sabor, não cabe mais dentro das nossas indústrias hoje. Então, eu acho que talvez esse tenha sido um dos grandes motivos de eu ter ficado resistente com relação a ter um treinamento de análise sensorial tanto tempo. Um treinamento, vamos dizer assim, genérico, né? Uma coisa é eu ir na indústria e um treinamento em company, ok. Mas eu tinha muita resistência por isso. Porque vocês sabem, eu já falei semana passada, se eu tiver que fazer um treinamento para vender, para entregar certificado, não vou fazer. Não vou. E aí a história do treinamento sensorial para mandar um certificado para a pessoa e análise sensorial também, não vou fazer. Então é para fazer diferença. É para você mudar alguma, para te ajudar a mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa, dividir o que eu sei. Então vamos lá. Então vamos fazer personalizado o mais possível. Porque, por exemplo, o que eu entendo? A questão do sal que a Josi deu exemplo. Às vezes, tem lá 5 pessoas na equipe de análise sensorial. Eu não gosto muito de sal. Eu amo batata frita, é um dos alimentos que eu acho que se o mundo acabasse, podia ficar só batata frita. Alimento é batata frita e sorvete. Bebida é Coca-Cola zero e suco de melancia, tá? Que eu já escolhi, tem umas listas assim na vida. E aí, mas não precisava do sal na batata frita, por exemplo. Eu dispenso. Mas tem gente que gosta. Você gosta de sal, né, Josi? Né, você sabe assim, ó, Carol, que justamente pela análise sensorial, eu aprendi a degustar, a perceber, a incluir mais temperos e condimentos, porque as matrizes alimentares, Carol, elas são muito complexas. E aí, para você começar a perceber, você tem que provar o alimento individual, né? O condimento individual, o aroma individual. E aí você ir criando aquele teu banco de dados, para que quando você realmente pega um alimento complexo, um molho, né? Você realmente consiga extrair, né, lembranças, né? É muito bacana no treinamento sensorial que a gente pergunta o que te lembra isso. Muitas vezes a pessoa não vai dizer assim, isso aqui é de memória, né? Para você avaliar depois. Uhum. Às vezes assim, orégano, eu sempre tenho um exemplo do orégano, né? Que as pessoas falam que é pizza, né? Porque elas estão tão associadas a esse condimento a um produto que elas até confundem. Mas aí eu enquanto treinadora, eu vou entender que ela reconheceu aquele odor, aquele gosto, né? Então, faz sentido. Então, cada vez mais, e de novo, assim, eu volto a falar, né, do papel que a gente tem de educação dentro da casa da gente. E assim, eu não digo que é fácil, né, porque eu tenho um pré-adolescente, e assim, ele me desafia o tempo todo, mas e é tão bacana de ver o Bernardo ele dizendo, mãe, tem tal coisa hoje na comida. Exatamente, filho.
Porque desde pequeno ele foi instigado a provar alimentos. E a gente vai quebrando paradigmas o tempo todo, né, Carol? Acho que um grande paradigma que eu quebrei foi quando eu comecei a trabalhar com sensorial, é não tomar café com açúcar, né? E as pessoas acham, chique não tomar café com açúcar. Entender que aquela bebida, aquele perfil de sabor, não requer açúcar. Porque se eu colocar açúcar, eu tô descaracterizando aquela bebida. E tá tudo bem se eu gosto de... Gosta do açúcar. E tá tudo bem gostar do açúcar, não tem problema. Né? Então, essas concessões que a gente vai fazendo, que é muito bacana para avaliação sensorial. E aí, então vamos lá. A gente está num júri, numa equipe de análise sensorial de liberação, tá? E a gente está avaliando o queijo Minas Frescal. E o padrão do meu Minas Frescal é 1,1 de sal. Só que eu não faço análise físico-química de todos os lotes, mas eu faço análise sensorial para liberação de todos os lotes. Eu não gosto de sal. A Paula falou para nós aqui que ela ama sal. A Josi gosta de mais ou menos. Aí hoje tem um lote que eu achei que o sal pegou. Porque daí quando você não gosta, parece que a sua percepção fica mais aguçada. Mas, e o padrão do queijo é menos sal. Então eu falo, gente, tá salgado. Aí a Paula vira e fala assim, eu achei que tá ótimo. Então, mas não é que ela achou que tá ótimo. Ou a Josi falou assim, não, dá para suportar. E a gente vai olhar a análise físico-química, o queijo tá com 1,15 de sal. Sabe, às vezes ele tá naquela tolerância e tal. E aí não quer dizer que vai jogar fora. Mas, de repente, não precisava nem olhar a análise físico-química, mas, de repente, nessa situação, a gente já sabe que aquele lote que está um pouco mais salgado, ele talvez deva ser direcionado para um mercado que gosta mais de sal. Sabe assim? Então, eu acho que a análise sensorial, na liberação do produto, ela permite esse tipo de situação que vai entregar para o consumidor o produto que ele está esperando ou que não vai frustrá-lo, pelo menos. E até olhar as nossas planilhas de controle, né, Carol? Porque às vezes esse lote realmente às vezes ficou 15, 20, 10, meia hora, 1 hora a mais lá na sala, né? Não é o caso do Minas Frescal, né? Mas pode ter... Já peguei. Diagnosticado um problema lá da produção. E assim, não é no sentido de achar culpado. Eu tenho falado muito assim, né? Não, a gente, na indústria, a gente não precisa achar culpado. A gente tem que olhar se o nosso método está funcionando. E se por acaso um produto ficou 1 hora a mais lá na salmoura, não sei... e se a equipe sensorial percebeu, é entender por que aquele produto está ficando mal, não está cumprindo o padrão, a instrução de trabalho, o procedimento, para que aí sim a gente tome decisões baseadas em evidências e fatos. E aí isso sim perpetua a cultura, a melhoria contínua, as coisas se conversando dentro da empresa. É fácil fazer isso? Parece que Carol, não é nada fácil. Não, é um trabalho. Se eu começar hoje, eu vou terminar um dia antes de eu começar amanhã, né? Já achou sem sal porque esqueceram de colocar sal. Eu também já achei produto, tipo assim, pouquíssimo sal, porque confundiram e tiraram antes da salmoura. Então, assim, a gente pega desvios na operação e a gente consegue apontar a melhoria. E outra, eu acho que o mais bacana disso tudo... Desculpa, estava entrando uma chamada aqui. Você não deixa um produto ruim ir para o mercado, né? Então, eu acho que isso é o mais importante aí. Vamos contar do curso? Vamos, Carol, por favor, né? É o seguinte, a gente está preparando ele assim com todo carinho, com todo respeito, assim. A gente sabe que a gente se propôs a fazer um material aí especialmente para lácteos, com referência, né, procurando padrões para facilitar o dia a dia aí de quem está realmente na linha de frente, é o nosso objetivo aqui, né, Carol? E aí, deixa eu só... Deixa eu só avisar para quem está me ligando que não dá para atender. Olha só, e aí é o seguinte, o curso. A gente não vai fazer nada cabeludo, né, Josi? A gente vai fazer algo muito prático, prático mesmo. E para
é uma base muito sólida, mas muito aplicável à rotina e à realidade de vocês. Então, vamos lá. Eu vou contar um pouco do que vai ser o curso, mas eu vou colar. O que a gente vai falar? É um curso que se chama Análise... Eu esqueci o nome do curso. Ai, que ótimo. Peraí. Concentra a gente, trem, né, menino? É análise sensorial. E eu nem para ajudar, porque eu também esqueci, olha aí, né? A gente tem problema. Peraí, calma lá. Achei. Descobrindo os princípios. Por isso que eu falei que é a base do negócio. Descobrindo os princípios da análise sensorial para a degustação de produtos lácteos. Então, nós vamos começar a falar da base da análise sensorial. A gente vai sim falar dos 5 gostos, mas não é aquele negócio, o que é gosto? O que é sabor? O que é ácido? Vai ter isso, tem que ter. Só que isso é para você começar a deslanchar, tá? Então, vai ter isso. O que mais que vai ter nesse curso, então? Para a gente começar a descobrir os princípios e aplicar no lácteo. A gente vai falar do que é o conceito de análise sensorial. A gente vai falar dos 7 sentidos, dos 5 gostos e das sensações. A gente até já fez uma préviazinha aqui. A aplicação da análise sensorial na indústria de lácteos. Hoje nós falamos muito da análise sensorial e vamos falar mais um pouco na liberação. Por que ela é importante, o que ela ajuda, né? A aplicação dela aí. Mas no curso nós vamos falar em outros setores. No acompanhamento do processo, nós vamos falar no estudo de shelf life, na validação e na avaliação do shelf life dos produtos, tá? E aí vai vir um negócio muito massa, que são os descritores sensoriais para lácteos. Que quando a gente vai, eu já falei para vocês aqui, super importante a gente pegar lá no RTIQ aquelas características sensoriais. Mas o que é a textura? Como olhar isso? Como avaliar essas questões? Tá? Então a gente vai falar desses descritores. O que é uma textura quebradiça? O que é um sabor lácteo? Nós vamos falar desses descritores e com mais. E com mais. Vai ter atividade prática para a gente aprender a caçar isso aí nos produtos. Calma, gente, calma. E vamos falar um pouquinho sobre os tipos de métodos e vamos dar um exemplo prático aí para vocês de um método para análise sensorial. Esquece aquele negócio do gostei e não gostei. Não é um método, né? Tem um método que é o gostei e não gostei, mas não é, no nosso caso aqui, não é aplicado para a gente aqui nesse momento enquanto controle de qualidade na indústria, tá? Como que vai ser esse curso? Vamos lá. Este curso vai ser ao vivo, online, e as aulas ficam gravadas vai dar um pouco mais de um mês. As aulas vão ficar gravadas e disponibilizadas para os alunos do curso até o dia 5 de maio, tá? Então, já explico melhor. Que dia que vai ser esse curso? Dia 4 e dia 5 de abril, terça e quarta-feira, das 7 às 9h30 da noite, pela plataforma Zoom. Como que funciona? A gente vai abrir as inscrições amanhã de manhã. Na verdade, já está aberto, né, Júlia? Está aberto. Já está disponível. Os links aí dos nossos Instagram. Os links já estão abertos, tá? Então, as inscrições... As inscrições estão abertas. As inscrições vão até dia 31 de março, tá? 31 de março elas encerram. O valor promocional, o cupom de desconto, é até o dia 27 de março. Então, quem fizer a inscrição de agora até o dia 27 de março, vai pagar R$ 250 à vista, lá esse é coisa da Hotmart agora, tá? 250, Hotmart não, do Eduz. R$ 250, mas quando parcela, pessoal, com o cupom de desconto ou sem o cupom de desconto, aí tem juros. Então, é R$ 250 ou 12 vezes de 25. Então, vocês prestem atenção, porque se vocês selecionarem parcelamento, aí no total não fica 250, tá? Mas não sou eu nem a Josi, não. Isso é o trem lá, tá? Aí, que mais? Aí, quem não fiz a inscrição dia 27,
sem choro nem vela, 28, 29, 30 e 31, os 4 últimos dias, o curso custa R$ 300, tá? Detalhe, são vagas limitadíssimas. Por quê? São 2 noites de curso. Nas 2 noites tem atividade prática. Vocês imaginam, visualiza a tela, eu e a Josi falando com vocês assim, degusta, põe isso na boca, pensa, olha, identifica, discutindo. Se tiver muita gente, a gente não consegue conduzir, vocês não vão aproveitar. Então, são vagas limitadas, tá? Deu o número de vagas, que eu já esqueci quantas são, mas depois eu falo com vocês, gravam no Story, eu falo, tá? Não tá nesse arquivo aqui, não. Deu o número de vagas, fecha as inscrições. Não vai ter outro curso desse. Eu vou explicar por quê, tá? Nem desse módulo online, ao vivo, com atividade prática, todo mundo junto, muito menos por R$ 250, tá? Não vai ter. Não dá tempo, não tem jeito. A menina vai ganhar neném daqui uns dias. E o meu neném também, que não é um neném que chora, que precisa de mamar, que é o outro projeto também. Então não vai dar tempo, tá? Fez a inscrição, caiu, compensou o pagamento, o Eduz me avisou, eu pego o seu número de telefone, te coloco no grupo de alunos. No dia 4, antes da aula, e no dia 5, antes da aula, o grupo, lá pelo grupo de alunos, chega para você o link da sala do Zoom e o material em PDF da aula do dia. O e-mail... E os materiais que precisa. Não, isso é antes, peraí. O material do PDF. No e-mail que você cadastrar quando você fizer sua inscrição, vem depois o link de acesso das aulas gravadas, que ficam gravadas até o dia... A última aula é 5 de abril. Até dia 5 de maio você pode assistir a aula gravada. Acabou, acabou. Não tem jeito de baixar a aula, tá? É só... Pois acabou, acabou. Sobre os materiais, sobre as atividades práticas. Por que o curso vai ser só dia 4 e a gente está encerrando as inscrições dia 31? Porque no dia 1º, a gente vai passar no grupo de alunos as orientações do que vocês precisam preparar para as aulas práticas. Carol, você vai pedir para buscar uma erva do alto, do não sei aonde, um sal específico? Não, é coisa prática. Carol, eu não consegui, não deu tempo, não sei o quê. Por isso que eu vou avisar antes, que com antecedência você vai ter um final de semana para você organizar seu negócio. Não é muita coisa, não é nada impossível de conseguir, mas de tudo não deu certo. Olha que beleza, depois você pode até pegar o vídeo gravado e tentar fazer. É ruim que você não vai fazer na hora, que mais legal é na hora, ao vivo, todo mundo junto dando risada ali, se divertindo e discutindo o que está percebendo e o que não tá, tá? Mas tem a oportunidade de fazer depois, não vai ser reprovado. Sobre o abençoado do certificado, que eu tô numa rebeldia pro tal do certificado agora, que vocês não estão entendendo. Se a modalidade do curso é online e ao vivo, e é um curso de 5 horas, o certificado é referente à sua participação online, tá? O que, na minha opinião, não desabona em nada. Porque se você... eu não posso. Você vai deixar de fazer o curso porque você não vai ganhar o certificado das horas, sendo que você tem um mês para aprender. Mas é minha opinião. Quem sou eu, né? Eu gosto de amarelo. Eu sou loiro e gosto de amarelo. Então, vai que eu não tenho bom gosto, né? Para as opiniões da vida. Mas, assim, só para ficar claro, tá? E, assim, como eu já estou num momento sincera... mas o curso do fulano, o curso do ciclano é diferente. Então, o nosso é desse jeito, né, Josi? E os combinados nossos são esses aqui. A Josi desmaiou, que acho que eu estou muito sincera. Porque ela achou que eu estou muito sincera. O que acontece, né? Num processo de liberação de produto, a gente precisa ter evidências, né? Eu acho que hoje você sabe que um programa de boas práticas você precisa treinar integração, você precisa de reciclagem. E com análise sensorial não é diferente. A gente precisa, né? Não basta dizer que eu faço, eu tenho que comprovar que eu faço. Então, a gente sabe que um certificado, para embasar aí
uma liberação de produto é muito importante, porque como é que eu faço uma liberação se eu não fui treinada, sabe? Então, por isso que a gente entende que o certificado ele é uma ferramenta de comprovação do treinamento, mas não é do conhecimento. E aqui a gente quer as duas coisas, que você saia com o certificado e com o conhecimento também. Então, é uma via de mão dupla. A gente, né, clama a participação de vocês, porque vai ser muito divertido, vão ser trocas bastante interessantes, tá? Porque é essa troca aí entre os escritores. Ah, eu tô percebendo isso. Não, mas eu tô... Que vai enriquecendo e fazendo com que a gente abrace e veja realmente todas as variáveis que o nosso produto tem. Então, é importante, hoje você faz uma liberação de produto e você não tem um treinamento de análise sensorial, é muito importante que você tenha uma evidência. Então, é uma oportunidade de você comprovar com esse treinamento que a tua equipe ali tá, né, passou por um treinamento mínimo de avaliação sensorial, tá? Tem uma capacitação, né? Tem uma capacitação. Então, por isso que a gente tem visto aí que muitas empresas ainda não têm uma capacitação de avaliação sensorial. E assim como, né, qualquer treinamento... A gente tem a declaração da capacitação e não está sabendo fazer. Porque outro dia a gente estava comentando a história da pandemia e de ter popularizado a educação à distância foi muito legal, mas eu estou achando muita coisa muito fake. Isso tem me deixado muito chateada, sabe? Então eu não quero entrar nessa onda. Para mim não está rolando. Eu ainda estou meio imatura para isso. Então, é por isso que eu falei, a gente não tem problema nenhum de dar o certificado. Eu não tenho problema nenhum em atestar que eu dividi algum conhecimento com você, mas se eu realmente tiver tido a oportunidade de dividir alguma coisa. Né? Se não, eu tenho problema com a mentira. Eu não sei falar mentira, eu fico assim, sabe? Eu entrei. E aí, Josi, tinha outra coisa que era importante eu falar. Das aulas, do horário, né, do valor, tudo isso. 7 às 9h30, R$ 250 até o dia 20. Amanhã vai estar no feed tudo, né? Hoje a gente já tá lá no Linktree, quem quiser fazer inscrição, tá? São vagas limitadas. Amanhã eu coloco no story o número de vagas, porque eu não lembro, e não tá o arquivo que Josi muito menos vai lembrar. E não vai ser nada maçante, né, Carol? Como a gente falou, Não. Vai fazer um pouquinho de teoria, vai fazer uma inserçãozinha prática, vai ensinar técnicas para melhorar também o teu desempenho como avaliador. Então, assim, sabe, tudo tem um pulinho do gato. E tudo isso a gente vai dividir e compartilhar com vocês, tá? Eu lembrei. Por que eu falei que não vai ter esse curso de novo desse jeito, tá? E que não é lorota, vocês sabem que eu vou fazer o tal da live do lançamento, eu já conto no começo. Por que não vai ter? Não é lorota mesmo. Porque todo mundo sabe que a Josi vai ter bebê em breve, tá? Então, assim, a agenda dela tá apertada. E porque eu também vou lançar um projeto, eu acho que na outra semana já, que é um projeto extenso, que é um projeto que vai de abril, ele começa em abril, tá? Online. Ele vai de abril até novembro, dezembro. É um projeto de sequência, são vários cursos. Então, tem um curso que também, um dos cursos também, mas assim, são vários cursos, um deles também fala de sensorial, mas não é a mesma coisa, não é, tipo, é outra visão, não é ao vivo, não é online, é online, mas não é ao vivo, não tem prática, e não é essa pegada, tá? Então, assim, de verdade, é a única oportunidade de fazer um treinamento desse jeito aqui, vai ser essa, não dá tempo. Gente, quem me conhece sabe, eu adoraria que desse tempo. Eu queria ser só mais duas pessoas. Eu e mais duas, assim, de eu mesma. Eu tava falando com as meninas outro dia. Eu queria só ficar 5 minutos sem querer fazer um trem diferente. Carol, mas você tá em Búzios e tá falando que tem muita coisa pra fazer, mas eu tô em Búzios e tô fazendo um monte de coisa. Eu quero fazer tudo. Vocês acham que é só trabalhar? Vocês pensam que eu sou boba, né? Só penso. Vamos e quem voltar sabe, a falar mais um Carol pouquinho? é a prova viva que já fez formação comigo de sensorial, é muita prática, a gente tá vivendo na pele aí o dia a dia e dos dois lados, tanto para a pessoa que vai ter que ser o analista sensorial, que vai ter que conduzir as sessões, tanto para você viver a experiência, né? Então, para você
organizar uma avaliação sensorial, a gente vai ensinar a ter os dois papéis. Estar sentado fazendo a avaliação e depois preparando o material para que o colega, para que possa disseminar esse conhecimento lá na empresa. Porque também de nada adianta, a Carol falou muito de certificado, de nada adianta a gente fazer várias formações que a gente não consegue inserir no contexto da nossa indústria. Porque isso não muda, isso não transforma e não é esse o objetivo. Então a gente quer fazer pequenas inserções que vocês possam reproduzir lá e levar isso para que esse conhecimento ele realmente seja aplicado e que faça sentido. Que aconteça, né? E que não pereça lá, só aconteça realmente. Ô, Josi, vamos dar uma dica. Vou, Paula, mas não é aí em monte, não. Na verdade, também tem isso, né? Eu vou começar um projeto, a Paula está falando aqui, vou começar um projeto agora com o pessoal da empresa que a Paula trabalha, são 6 fábricas, e a gente começa em abril e também vai até junho, depois a gente dá uma parada e volta em agosto. São os analistas do controle de qualidade. E a gente vai fazer um trabalho muito gostoso, mas é tudo online, infelizmente, Paula. Mas assim, a Helenilda me chamando, a gente arruma um jeito e vai, porque eu amo passear, vocês percebem. Mas vai ser um trabalho bem legal mesmo, tá? Ô Josi, vamos continuar? Como que você... o ideal, conta pra gente como que tem que ser o ideal de um ambiente para análise sensorial. Perfeito, no mundo assim, tipo a Disney. Mundo tipo a Disney depende depende do objetivo. Quando a gente pensa em avaliação sensorial, a gente tem que pensar qual que é o meu objetivo, né? O que eu quero responder? Qual que é a dor que eu quero responder de uma avaliação sensorial? Então, qual é o objetivo do meu teste, tá? Porque, assim, muitas vezes, eu falei para vocês que nós vamos ter os testes afetivos, os discriminativos e os descritivos, tá? Então, tem teste afetivo, que é afetivo, falou em gostar e desgostar, a gente tá falando de teste com o consumidor. E a gente pode fazer teste consumidor controlado num laboratório, ou a gente pode fazer, que a gente fala que é os HUT, né, na casa do cliente, como ele usa, qual a experiência que ele tem. A gente pode fazer no supermercado. Eu tenho certeza que vocês já pararam no supermercado para degustar algum produto, certo? Mas a condição ideal de qualquer avaliação sensorial é o teste controlado. É nós lá ter um local, não precisa, né? O ideal é cabine, né, Carol? Mas às vezes uma mesa redonda, em silêncio. Porque muitas vezes eu vejo assim que o pessoal tem uma necessidade de olhar para o colega para ver se ele tá, né? Se ele tá gostando, se ele não tá gostando, para realmente a gente fica às vezes inseguro. E quando a gente tá fazendo a avaliação sensorial num local controlado, está eu com a minha memória e com as minhas referências. Então, tudo que tiver iluminação, temperatura da amostra, padronização da amostra, a forma que eu apresento a amostra, tudo é muito importante. E eu sempre dou o exemplo que quando a gente trabalha com consumidor, Carol, eu vou servir, sei lá, eu tô fazendo um teste ali de cream cheese, né? Eu tô ali na indústria, eu vou ter que experimentar o cream cheese na íntegra, tá? Se eu tô trabalhando com consumidor, eu vou ter que dar uma torradinha, porque o consumidor não vai pegar uma colher e comer cream cheese, né? Por mais que é bom. Mas ele vai... A gente come, mas ele não. Provavelmente a gente já tem que dar com a sugestão de consumo, né? Então ele vai avaliar aquele produto no pãozinho, né, na forma de uso dele. Mas na indústria, não. Nós precisamos apenas avaliar. Então, essas também são diferentes. Quando eu trabalho com o consumidor, eu tenho que perceber como é que o meu consumidor se comporta frente àquele alimento. Vou dar para ele comer uma colher de cream cheese? Não vou dar. Né? Eu tenho que dar uma torradinha. Eu tenho que, né? Mas eu tô no laboratório. Tem gente que... tem laboratórios que tem cuspideira, tem laboratório que não tem. Então, o que é cuspideira? Porque muitas vezes a gente fica com o alimento ali, a gente faz... Acho que tu gravou, né, Carol? Uma fala ali nos nossos stories sobre análise sensorial, que no passado acreditava-se que tinha regiões na língua que detectavam alguns sabores. Hoje a gente sabe que todo palato tem receptores sensoriais. Então, quando às vezes eu fico, né, passando esse meu alimento sobre esse meu palato, eu vou percebendo, vou tendo informações. Então, só que eu não quero engolir aquilo, né? Então, eu posso, né? Não preciso, não é obrigado, né? Eu sempre falo que o pessoal que avalia azeite de oliva, na grande maioria das vezes, gospe fora. Ele não vai ingerir, tá?
Então, tudo vai depender do investimento que você quer fazer e do quanto que você quer realmente de retorno dessa avaliação sensorial. E eu tenho visto, assim, ó, indústrias de pós, mistura para pós. Hoje, um laboratório sensorial com cabine. Não precisa ser 10 mil cabines, 3 cabinezinhas, sabe? Carol, a gente vai falar, porque hoje tem uma norma da BNT que regulamenta como é que tem que ser todo esse processo aí de avaliação, tá? E aí, vamos lá. Isso aí, a gente já falou que existem várias aplicações. Então, uma análise sensorial para avaliar um desenvolvimento de um produto, para avaliar um shelf, um produto de shelf, ou para fazer aquelas avaliações, enfim, mais genéricas, realmente, eu acho que isso tudo faz sentido. Mas imagina a gente avaliando 20 lotes de Minas Frescal, mais 10 lotes de fermentado por dia para liberação. Como é que você cata? O povo já faz em pé para sair. Então, como encontrar um meio termo dessas condições que são tão importantes? Silêncio, iluminação ideal, que a gente sabe, olha na luz do queijo, está mais branco, menos branco, rosa, o odor, né, também, porque dentro do laboratório, ele junto com aquele álcool amílico super cheiroso, como é que vai ser aquilo, né? Então, como aliar essas condições? E aí vamos trazer para a realidade, para o chão de fábrica. Qual é o ambiente que ali na minha instalação eu consigo fazer um meio termo, que não fique algo distante fisicamente, difícil da equipe que está todo dia e que não tome tempo, porque assim, eu não posso ter essas pessoas intocáveis aqui, ó, eles vêm aqui na fábrica só para avaliar o produto. Não! Quem é o time? É quem está na linha de produção, é quem fez a formulação, junto com quem está avaliando, fazendo as análises microbiológicas e fisicoquímicas. Tem que ser um mix, é uma equipe multidisciplinar para que conhece o produto, que está treinado, vamos lá, que conhece os gostos básicos, que tem a base do sensorial ali, tá? Mas que também está bem inteirado do que é o produto que está sendo produzido, que vai ser comercializado, e que conhece os parâmetros e os padrões. Então, muitas vezes, a indústria ela vai ter que criar esse ambiente em equilíbrio com o que é um ambiente ideal e com o que é um ambiente que não vai inviabilizar, né, Josi? Possível, né, Carol? Exato. Porque a gente precisa trazer. Se não, gente, gente, por favor, quem trabalha em qualidade sabe, não tem momento mais angustiante na vida do que você ficar catando o povo para liberação. E aí, normalmente, a gente costuma estabelecer, precisa de no mínimo 3 pessoas para compor o júri de liberação. 5 pessoas. Você fica catando, você pede, pelo amor de Deus, só falta, sabe? E aí, isso é muito sofrido. Então, tem que ser um negócio que entre na rotina das pessoas ali. Porque é uma análise, é uma avaliação super importante. Super importante. Tem que falar alguma coisa. Uma vez, na Grécia, eu vi um lugar que eu fui uma vez na Grécia, que eu cheguei e eu estava... Deixa eu ver essa planilha e tal. Aí eu peguei a planilha e eles iam fazer as análises fisicoquímicas dos produtos de determinado dia de produção. E na planilha tinha os parâmetros sensoriais e os parâmetros físico-químicos. E os produtos estavam fechados. Todos os parâmetros sensoriais estavam preenchidos com nota máxima. Eu falei, o que está acontecendo? Não, porque é tudo nota boa. Eu falei, o produto está tudo... Como você sabe, descendente da mãe de Ná, tem bola de cristal... Não, falaram para nós que, eu falei, mas quem falaram onde? Não, pelo amor de Deus, então arranca isso daqui, né? Diminui, mas não inventa, porque, sabe por quê? Aí depois chega uma reclamação de mercado, você vai lá e olha como é que estava o produto na liberação, estava maravilhoso, ninguém nem degustou. Então não faz, não foi degustado. Na certificação, Carol, a gente fala que é para uso ou é para ISO, né? Então, assim, a gente quer que todo método que seja implantado seja para uso, não para auditor ver, não para fiscal ver, é para a rotina do dia a dia. E quer ver outra coisa, Carol? Muitas vezes no estudo de shelf, a gente faz, hoje eu lancei um novo produto, lancei o produto A.
eu faço estudo de shelf acompanhando ao longo, né? Se o meu produto dura 30 dias, eu analiso, faço rodada de análise em 10 dias, em 20 dias e 30 dias e até cedo um pouquinho mais para realmente ver se aquilo está dentro do que eu planejei. Mas aí a gente faz isso no lançamento do produto e a gente não faz mais isso de manutenção. Então, é importante ter um cronograma de manutenção para que a gente acompanhe durante a vida útil, tá? E muitas vezes a gente não precisa fazer, né? O ideal seria fazer tudo completo de novo. Mas a sensorial também já vai dar um indicativo de como é que vai estar se comportando o teu produto. Porque muitas vezes nós armazenamos o nosso produto nas condições ideais, mas a gente sabe que o Brasil hoje... E melhor que os ideais. Mas a gente sabe que hoje o Brasil é uma nação, né? A gente tem vários pontos de temperatura. Nós aqui no Sul, nós temos um clima mais brando. Então, quando eu levo um produto para o Nordeste, talvez ele não foi projetado para aquela temperatura. E hoje a gente sabe que o supermercado ele não é tão comprometido assim com a qualidade do nosso produto, porque a responsabilidade até o final do shelf é da empresa. Então, se vier reclamação de produto sem vácuo, produto estufado, quem vai responder é a empresa, não é o supermercadista, né? E esse negócio da avaliação sensorial no shelf, ou da contraprova que está no shelf, tem duas coisas, dois comentários que me matam, assim, duas situações que me dão... E que, assim, aí não é só na Grécia, não é na Grécia, no Egito, na Turquia, todos vários lugares que eu já estive, eu já presenciei, né? O primeiro é o seguinte, chega a reclamação de mercado, aí alguém diz assim, está muito próximo do shelf, é por isso desse jeito. Então, vamos lá, vamos resgatar a definição dos prazos de validade. É o período, a data que você fala até lá, tá igual, tá bonito. Então, se tá chegando lá e tá feio, encurta, tá? Então, a primeira coisa que eu já morro é quando alguém diz para mim, não, mas faz sentido o consumidor reclamar que tá muito perto do final do shelf. Não, então já tá no final, você revisa. E a segunda é o seguinte, pega lá a sua amostra de contraprova. Aí está escrito na embalagem do seu produto assim, manter refrigerado de 8 a 10 graus. Aí você vai lá, tá guardado a sua contraprova numa câmara que não passa de 5. Ô, gente, mas aí, assim, né? Hoje eu tô falando que pode de 8 a 10 e eu já tenho dificuldade, mas a minha não é o mesmo produto nunca na vida. Então, assim, e são detalhes que eu não acho que as pessoas fazem por mal, de sacanagem, não, sabe? Eu não acho. Eu acho que é falta do que eu tenho batido muito aqui, que é uma visão mais ampla e mais profissional da coisa. Muito focado ai, mas estão falando mal do meu trabalho. Não é isso. É uma visão mais profissional e menos particular do negócio, do produto ali. Você tem que enxergar os seus defeitos. É um autoconhecimento do produto, sei lá, enfim. Eu acho que isso que a gente tem, eu quero muito que 2023 isso possa ser uma virada de chave para as pessoas, para os profissionais, que eles consigam começar a enxergar. E o primeiro passo vai ser treinamento aí. Também que ainda em pleno 2023 tem gente que copia a data do shelf da empresa. Mas tem muita gente, do coleguinha. Então, hoje, a gente sabe aí que dentro dos laticínios a gente tem uma estrutura de laboratório que é uma vergonha a gente não fazer esse tipo de análise. Porque o que acontece? Vocês têm quase um cartório no laboratório, que basicamente é cruzar essas informações e descrever quase um... Aí eu brinco, né? Querido diário. A gente todo mundo, né, que hoje está aí num cargo de gestão tem por mínimo que seja, cursou aí um técnico, um tecnólogo e teve que fazer o tal do TCC, né? Então, basicamente, um estudo de shelf life é eu colocar lá qual que é o meu objetivo, como é que foi a minha metodologia, como é que foram os meus resultados e, principalmente, qual que é a conclusão desse meu teste. Tá? Então, não são análises mirabolantes, são análises que estão ali no teu laboratório, que basta ser compilado e a gente brinca, né, que aqueles dados nos digam a verdade. E que a gente não minta pra gente mesmo, né? Não acha que copiar do coleguinha resolve a vida. E, de novo, eu volto a dizer como boa professora que eu sou.
Ah, a gente não aplica nada do que a gente estuda na faculdade. Então, peraí, que tem alguma coisa errada, Não tá? é Não com é a a faculdade, é paladar, com você. tá? Então, é esse saber descrever, é esse saber transcrever, criar relatórios, criar evidência, é que vai fazer a diferença na vida profissional de vocês. E aí, Josi, para a gente finalizar, que eu falei, né, um desafio muito grande é de quem está ali fazendo essa gestão da análise sensorial na liberação, é que ficar catando o povo para os corredores, vai, me ajuda aqui. Mas um outro desafio muito grande também é mudar a chavinha das pessoas do time para não ficar defendendo a sardinha. Ah, eu gostei. Ah, essa tá de implicância. Ah, eu acho que tá bom. Eu acho que dá para liberar. Gente, mas ele vai matando a gente aos poucos com requinte de crueldade, entendeu? Às vezes, então, não dá para liberar. Tem hora que. E aí, como que a gente faz para virar a chavinha na cabeça das pessoas? Para Carol, tirar das pessoas esse sentimento de apego. É o meu produto, você está falando que não, tá bom? Qual que é a fórmula mágica, Júlia? empresas que foram feitas para durar, elas possuem métodos muito bem implementados, equipes muito bem treinadas. Eu não sou uma pessoa religiosa e você sabe disso, mas eu gosto de dar exemplo. A Igreja Católica, por exemplo, se você está em Búzios, é óbvio que você vai na igreja aí para agradecer, né, que você está aí em Búzios, fazer o pedido. A cara dela. Ah, tá. Que eu pedi entrar na igreja do pedido, que é a primeira vez que entra. Então, assim, eu não perco a oportunidade de ir numa igreja nova para poder ter a oportunidade de fazer pedido, porque senão é só no aniversário da gente, eu acho muito pouco. Então, quando eu vou num lugar novo, eu gosto de frequentar a igreja para saber como que é. E cada um coleciona várias coisas. Eu gosto de colecionar aquelas miniaturas de santinho, sabe? Quando eu vou nos lugares diferentes. Cada louco, né, com a sua mania. Mas então, Carol, a Igreja Católica, indiferente de onde eu vou, a missa é igual. É método. E é uma das instituições que mais perdura ao longo dos anos. Então, se você quer uma empresa, se você quer um laboratório, porque colaborador, ele vem e vai. Graças a Deus, as pessoas vão sempre procurando o que é melhor para elas. E às vezes, né, aquela empresa ficou pequena para aquele profissional e ele precisa ir em busca de outro. Mas aquele conhecimento é da empresa, não é do profissional. Esses dias eu e a Carol, a gente está atendendo uma empresa que simplesmente falaram assim, a pessoa saiu e levou tudo. A empresa está pagando para você desenvolver conhecimento para que perdure dentro da organização, tá? Não é teu, tá? Vamos deixar também isso de lado, é da empresa. E eu acho que treinar as pessoas e mostrar para ela o porquê da análise, baseado em quê. Quando você dá razões, fica mais fácil essa chave vir. É a mudança da cultura. Tem se falado muito nisso, muito nisso. E parece conversa para boi dormir, parece modinha, mas não é, pessoal. Quando as coisas fazem sentido, e eu vejo muito isso, às vezes eu pedia um analista para repetir uma análise. E ele ficava ofendido, eu falava, não, mas espera aí, é que assim, é humano, pode errar, vamos ter mais segurança. Então, não é com você o problema, não é você o problema, entendeu? Não é pessoal. Então, é uma questão de maturidade, realmente, e eu acho que isso, o treinamento ajuda muito, né? O Daís está falando aqui, será que não é o tal do costume de achar que todo produto tá bom? Eu acho que o tal do costume agir é sim de achar que tudo tá bom. Eu acho que tem muito de medo de estar ruim e a culpa ser minha. Medo de estar ruim e aquilo ser uma crítica pessoal. Ah, estão falando que eu não sei fazer mais. Porque às vezes, eu já vi essa piada e eu já fiquei brava com isso, sabe? Às vezes já aconteceu da gente estar degustando um produto e um gestor brincar com um queijeiro, porque isso também é legal, você ter uma equipe e fazer esse rodízio, né? Não ser todo dia a mesma pessoa, não é que enjoa, é que cansa, né? E aí, às vezes a pessoa não foi, tá doente, às vezes está gripada, então você tem outras pessoas que estão ali em contato com aquilo, com aquela realidade, com aquela rotina. E aí um gestor olhou para o queijeiro e falou assim, cara, você já fez queijo melhor, você está desaprendendo? É o tipo de coisa que não cabe naquele momento. Primeiro que assim, análise sensorial de liberação. Tempo, rápido, vamos, tem que fazer
concentração. E é um negócio que mexe com a autoestima, que mexe com a vaidade das pessoas. Então, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade ali. Não é hora de brincar. E olha que quem tá falando que não é hora de brincar, e aí se tiver alguma pessoa que já fez treinamento ou que foi meu analista que estiver aqui, sinceramente, sem falsa modéstia, trabalhar comigo não é pesado, é leve, eu brinco muito, sabe, não é aquele negócio, eu tento, eu busco isso, ser muito leve no ambiente de trabalho, então eu sou afetuosa, eu brinco, então, mas só que eu acho que tem hora que a gente tem que ter um limite, sabe, então virar para um QG e falar, pô, cara, você já foi melhor, quando alguém tá dizendo que o queijo dele não tá bom hoje, que o queijo que era o tanque dele, ele tava ali, não é legal. Eu acho daí, que assim, é com base em quê, né? Daí é com base em quê? Porque né, a crítica, gente, assim, ó, ela tem que ser sempre construtiva, né? Então, assim, a análise sensorial dando escalas e referências vai empoderar, porque talvez ele foi infeliz com toda certeza no comentário, e até eu sempre brinco, né, que toda brincadeira tem um fundo de verdade, então ou é um feedback sério, individual, construtivo, ou se fica quieto, tá? Porque senão se leva pro lado pessoal e aí cria-se um clima realmente difícil de trabalhar. A Eudaíse comentou aqui, o pior é quando a pessoa ainda fala assim, eu sabia que ia dar errado e não fez nada. E aí é uma das aplicações da sensorial, né? A Eudaíse trabalha numa empresa que faz leite, bebidas lácteos fermentados, iogurte, bebida láctea e tal. E tem muita indústria hoje desse tipo que tem aquela dosagem de preparado em linha. Gente, de repente o trem sai pink, de repente você tá ali, você vai... Deixa que vá. Não, para na hora. Então, você tá... A pessoa que está na linha, ela é analista sensorial toda ali, ela tá atenta, né? E a gente vai falar disso no curso também. Josi, vamos encerrar, que a gente hoje já falou muito. Eu tô com fome também, eu preciso caçar um trem para comer aqui, a gente tem coisa para fazer. Pessoal, a live tá ficando gravada, tá? Inscrições estão abertas, já entraram algumas aqui. Não são inscrições limitadas. Amanhã eu conto o histórico. Quantas vagas são? Não são muitas, tá? Então, assim, acelere, tá? Acelerem mesmo aí. Não tem problema, Daí está gravada e foi divertido, tem bastante informação. Conta para os meninos todos lá também da cooperativa, tá? Estou com saudade deles. Conta para os coleguinhas e compartilha aí. Josi, obrigada a todo mundo que veio aqui, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.